noite a todos, espero que sejam bem-vindos. Hoje aqui a gente vai estar falando sobre o fotovoltaico. Como eu disse, meu nome é José Antônio Zanella, sou engenheiro de controle e automação. Tenho uma empresa junto com a sala de instalações industriais, que é a Autoeng Montagens Industriais, que está hoje instalada lá no Jardim Alvorada, bem no início. E vendo a necessidade e o mercado, como se oferece, juntamente a sala abriu um braço hoje, que é a Celo Solar, que é para instalações de energia solar, placas fotovoltaicas junto com isso. Nós, a Autoeng, a ser um braço também com sala, nós somos integradores da Celos Energia Solar, onde nós participaremos das instalações e tudo mais. Eu vou apresentar para vocês o engenheiro Rafael Santos. Ele é da parte técnica comercial das Celos. É ele que conduz o comércio das Celos, os projetos também, juntamente com a Autoeng, que é instalações, junto ao sala comercial e industrial. Então eu vou apresentar a vocês o engenheiro Rafael Santos, o qual vai dar uma explanação mais detalhada sobre o sistema solar ou de energia fotovoltaica, para vocês entenderem, e ficam à vontade que ele vai algumas perguntas que surgirem, tá? Passo para o engenheiro Rafael nesse instante para falar com vocês. Bom, boa noite a todos. Inicialmente aí, obrigado por terem vindo aí prestigiar a nossa palestra, né? Espero que consigamos aí esclarecer as dúvidas de vocês, né? Como o Zanella já adiantou, nós vamos falar um pouco de sistemas fotovoltaicos, compartilhar com vocês um pouco do conhecimento, tá? Nós não vamos entrar muito em detalhes técnicos de dimensionamento, mas nós vamos falar do que é o sistema fotovoltaico, as seguranças de projeto, né? As resoluções, as normas que têm que ser seguidas, né? E vamos falar também um pouco de retorno de investimento, a gente chama de payback, né? Bom, antes da gente começar, eu gostaria aí de conhecer um pouco do pessoal aí, o perfil da maioria, né? Para ver se eu consigo falar a mesma língua de vocês, tá? Bom, meu nome é Rafael, eu fiz engenharia de bioenergia. Eu acho que nem existe mais esse curso, né? Esse é os engenheiros mecânicos que não querem ser engenheiro mecânico, né? Então vai lá e busca uma alternativa para ter o título de engenheiro, né? E em 2008, né, surgiu um curso em Araraquara, no Uniara, e na época estava bombando essa questão de energias renováveis, biocombustíveis, né? E a Uniara lançou esse curso, que é uma engenharia de produção com ênfase em energias renováveis, e eu fui uma das primeiras turmas aí que se formou, né, nesse curso. E desde então eu me apaixonei aí por tecnologias, né? Então sempre quando surge uma oportunidade, uma tecnologia que vai beneficiar uma indústria, um comércio, né, que vai além só do conceito técnico, é uma coisa que chama muito minha atenção. E eu me sinto na obrigação aí de estar levando isso para o mercado, tá? Bom, só para entender aqui, quem aqui trabalha com manutenção elétrica para empresa ou freelance com manutenção? Tá. Alguém aqui trabalha como responsável da área elétrica de uma indústria? Não? Comércio, alguém aqui é de comércio, tem negócio próprio? Não, então a maioria é técnico de manutenção elétrica e engenheiros elétricos, né? É isso? Então tá bom, gente, pode participar, viu? Não fica acanhado não, vamos interagir, tá? Bom, dando continuidade. Sistemas fotovoltaicos. Há um tempo atrás, quando nós tivemos a oportunidade de ouvir falar de fotovoltaico, né? Despertou na gente aí, no sala, nossa Zanella, nossa equipe, de entender melhor
o que é o sistema fotovoltaico, né? O que esse sistema faz, o que ele gera de retorno para as empresas, para a sociedade como um todo, né? E aí a gente buscou todo esse conhecimento. Com base nisso, a gente estruturou um negócio para levar isso para o mercado, fazer um negócio com responsabilidade, né? O Chico comentou, tem muito aventureiro no mercado, né? E inclusive se vocês entrarem no YouTube aí, vocês vão achar bastante, entendeu? Se você procurar no YouTube lá, amanhã mesmo vocês vão sair instalando fotovoltaico, vendendo, mas a coisa não é bem assim, né? Como todo bom projeto, como toda boa tecnologia, tem suas responsabilidades, né? Suas atribuições, e é isso que nós vamos compartilhar aqui com vocês. Eu procurei montar uma apresentação bem lúdica, para que a gente consiga entender melhor sobre essas soluções. Eu não vou chamar de sistema, tá? Sistema é o equipamento em si, eu vou chamar de solução, tá? O que essa solução traz para nós, tá? Então eu vou abranger de uma forma bem dinâmica, gostaria que vocês participassem, que vocês perguntassem também. E vamos começar aqui. Alguém aqui... Bom, vamos falar um pouco das células, né? Acho que já comentei. Nós estruturamos a empresa justamente para fornecer essas soluções para o mercado, desde a comercialização dos equipamentos, o dimensionamento técnico, projeto, instalação e integração, que é o trabalho do Zanella, e o parecer de acesso com as distribuidoras para que isso torne resultado para as empresas. Então, o que a Celos faz? Ela pega desde o início, desde o estudo de viabilidade e entrega a solução pronta. Ok? Bom, o que nós vamos falar hoje então? Nós vamos falar o que é um sistema fotovoltaico. Todo mundo aqui sabe o que é um sistema fotovoltaico? Já pesquisaram, já sabe como é que funciona, sabe todos os detalhes. Isso é importante, senão que nós vamos ser... A palestra vai ser rápida. Nós vamos falar de tipo de soluções e segurança dessas soluções, desses projetos. Quais são os modelos de projetos fotovoltaicos, tá? E os cuidados que a gente tem que ter com esses projetos, tá? Nós vamos falar das normativas da ANEEL, que é uma agência reguladora, ela que tem a resolução 482, quase para o final da palestra nós vamos falar um pouco dessas normativas, que é com base nessas normativas que surgem os projetos, tá? E, por fim, nós vamos falar da viabilidade das soluções, tá? Quanto que isso traz de retorno para quem investe em sistemas fotovoltaicos, ok? Bom, antes de entrarmos em mais detalhes, é importante saber que essa solução é comprovada e resulta na redução significativa de custos, além de contribuir com a sustentabilidade. Bom, eu sei que todos vocês aqui vieram porque vocês estão preocupados com a sustentabilidade. Poucos aqui pensam no custo, né? Redução de custo, né? Bom, se tem alguém aqui que está preocupado com redução de custo, fica tranquilo porque vocês não estão sozinhos, tá? 90% das tomadas de decisões na compra, no investimento de um sistema fotovoltaico é com base em redução de custos, tá? 10% da tomada de decisão é questões de sustentabilidade ou de fortalecimento de marca, né? Algumas empresas aí que exportam produtos, então elas querem ter o sistema fotovoltaico para divulgar isso como marketing, né? E falar, olha, eu gero minha própria energia, minha energia é sustentável, e isso lá fora, ou até mesmo no mercado interno, fortalece a marca do produto, né? Da empresa. E numa concorrência aí, dependendo da política de compra de um cliente, esse aqui é um fator que decide, né? Na hora de colocar na mesa, ele falou, ó, vou comprar esse produto porque esses caras é sustentável, tá? E aí a questão, já fizeram suas contas de payback, né, de retorno de investimento? Então a gente se depara com muitas situações assim, quando a gente vai para o mercado e a gente apresenta essas soluções, às vezes eu já me deparei com a situação do cliente falar assim, olha, mas está muito caro, né? É muito caro esse investimento aí, ó, eu vou esperar baratear.
Ah, não dá, tá longe do meu orçamento, mas o pessoal não vai lá e faz a conta, né? Isso é o mais importante, nós vamos falar no final da palestra isso. Eu tive uma situação, há pouco tempo atrás, que nós fomos falar com um comerciante e ele tem um consumo alto de energia, né? E eu falei, olha, você não quer que eu faça um estudo de viabilidade para você, né? Sem custo nenhum, eu te faço um estudo até para você. Não quero. Pô, mas eu vou te fazer um estudo só para você. Não quero. Então tem muito, que nem o Chico comentou, tem muita desinformação ainda quando se fala de sistemas fotovoltaicos, tá? E essa solução, ela é comprovada, né? Ela não é uma tecnologia que está em estudo e que não vou colocar, não sei o que vai ser, se ela vai funcionar. Não, ela funciona, né? O que impedia dessa solução ser viabilizada no mercado? Era o custo. O custo era muito alto, né? Então, quando você implantava um projeto com geração de energia solar, o projeto não se pagava, né? Então, isso aí que vem desde lá da NASA, desde quando mandaram o Apollo 11 lá para a Lua, tem sistemas o painel solar, né, para geração de energia, ok? Então não tem o que se comprovar, isso é fato, isso funciona, é realidade e não é o mercado do futuro. Quando alguém fala assim, esse é o mercado do futuro, não, é o mercado agora, o futuro já chegou, esse é o futuro, tá? Bom, o que os sistemas fotovoltaicos, o que eles podem ser? Eles podem ser isolados ou conectados à rede. Por que isolados ou conectados à rede? Isolado é quando a gente fala em bancos de bateria. Então, às vezes você tem uma área remota, rural, que não tem rede de distribuição. Então, você consegue colocar um sistema fotovoltaico com bancos de bateria, né? E conectados à rede, que seria conectado à rede elétrica. O que é o importante? O sistema fotovoltaico ele tem que ter uma referência, né? Ou a referência dele vai ser a bateria, ou a referência dele vai ser o sistema de distribuição de energia, ok? Eles são compostos por células fotovoltaicas, são os painéis, é um conjunto de células. Eles são compostos por inversores, as proteções. Basicamente é isso. Então você tem painel solar, você tem inversor e você tem as proteções, né, de corrente contínua e corrente alternada. E pode ser instalado sobre qualquer forma de consumo. A gente fala que é uma energia democrática, né? Tá aí para todo mundo. Então você pode residência, comércio, indústria, rural. É uma infinidade de aplicações, né? A gente vê até sistemas fotovoltaicos instalados em áreas de vivência, né, rural, caminhões, então tem sistemas solar. Então, falando um pouco de painel, né? Nós temos dois modelos de painéis, o monocristalino e o policristalino. Por quê? Porque as células, elas são feitas de silício, tá? Então o silício, assim que ela recebe a luz solar, os átomos se agitam e gera energia, tá? As células monocristalinas, elas são mais eficientes do que policristalina. A policristalina não é só o silício, aí já vem quartzo, vem outros materiais na composição. A tendência do policristalino é de sair do mercado, tá? Então, com o avanço da tecnologia, os painéis estão ganhando mais eficiência, mais potência e cada vez com material mais puro, tá? E o que hoje tem no mercado? Os mais antigos, que são os mais básicos, né? Então nós temos painéis de 60 células. Então cada quadradinho desse aqui é uma célula, tá? E esses risquinhos aqui são os condutores. Assim que recebe energia, eles transmitem energia pelos condutores. Então nós temos com 60 células, que são painéis de 250 a 270 watts de potência, cada painel. Depois nós temos o de 72 células, que é um pouco mais avançado, que são painéis de 300 a 350 watts de potência.
E também temos o half cell, que é de 144 células. O que é half cell? É como se fosse 2 painéis em um só. Ele é um pouco maior, né? Ele é o dobro de células, é como se fosse 2 painéis. E já vem hoje com 400. E hoje nós tivemos a notícia de que a Trina Solar, que é a líder, né, de painéis solares no mercado, ela publicou hoje o painel dela de 450 watts. Esse é o maior painel que nós temos hoje no mercado. Tá? Nós vamos falar depois um pouco de eficiência disso também. Alguma dúvida quanto a painel, do que é feito? Em relação a custos, eles têm alguma diferença? Sim, eles têm diferença de custo. Só que quando você faz o estudo de geração de energia, ele compensa. No final das contas, é elas por elas. Às vezes você coloca um painel de 400 watts, pelo consumo de energia, você vai usar menos painel do que se você usasse 250. No final das contas, entendeu? Uma outra coisa importante é espaço, né? Às vezes você tem um problema de espaço para colocar painel, o que você faz? Você aproveita para colocar painéis maiores e com maior eficiência, né? Para aproveitar espaço. Bom, isso aqui é um ponto interessante também para entender. Funcionamento das células. Efeito fotovoltaico. Conversão direta da energia da luz em eletricidade. Radiação eletromagnética. Tá? Pessoal, o calor que está hoje, meu painel está gerando energia. Não. O que gera energia é luz, não é calor. Calor é para esquentar a água lá, o boilerzinho da água, né? No caso de energia fotovoltaica não, é a luz, tá? Bom, só para entender, nós temos os raios gama, né, do sol, temos os raios infravermelho e ultravioleta. O infravermelho é o que gera calor e o ultravioleta é o que dá aquela corzinha, né, o bronzeado, né? Esses raios, eles não geram energia, tá? Então, 55% da energia do Sol não é aproveitada. Por quê? Porque esses 55% da energia do Sol é infravermelho e ultravioleta. Tá? Então, nós temos 45% da energia da luz que a gente consegue converter ela. Tá? Bom, como eu comentei, feitas de silício monopolicristalino. Então, de 100% dos raios solares, de 15% a 20% é convertido em eletricidade. Tá? Então, nós temos 100% dos raios, 55% desses raios é infravermelho e ultravioleta, que a gente não consegue aproveitar, e aí nós temos a eficiência do painel. E o que o painel consegue converter energia? De 15% a 20%. Tá? Então hoje, que nem eu comentei da Trina, a Trina ela consegue 19 ponto alguma coisa de conversão de energia. Tá? Então, se um dia, com o avanço da tecnologia, o dia que a gente chegar e falar assim, um painel consegue converter 45% de energia, então quer dizer que nós chegamos no nosso limite, porque os outros 55% é infravermelho e ultravioleta. E a energia gerada pelo painel é em corrente contínua. Tá? Hoje o nosso sistema de distribuição é tudo em corrente alternada. Tá? E esse sistema ele gera em corrente contínua. Depois eu vou explicar mais para frente como é que a gente faz para converter isso. Ok? Alguma dúvida quanto à conversão de energia? Ok? Bom, quando a gente faz o dimensionamento, e a gente está falando de energia solar, nós temos as variações. Tá? Então tem dia que está nublado, tem dia que as noites são mais escuras, né? Então tem dia que 6 horas da tarde já não tem, já está escurecendo, depende da estação do ano. E a cada estação do ano o Sol tem um comportamento diferente, uma radiação, uma intensidade diferente. Tá? Então você tem questões de nuvens, né? Um Sol mais distante, mais perto. E aqui eu coloquei 2 exemplos para vocês entenderem. Esse aqui é o ideal para uma geração de energia. Um céu limpo, que a gente chama de radiação direta. Durante o dia, o horário de pico, né? Nós temos 5,5 horas de pico.
né? Entre a meio-dia até ali das 10 até umas 3 horas da tarde, que é a curva de horário de pico. O restante é uma radiação menor, tá? Então, quando é feito o dimensionamento, a gente prevê não só em perfeitas condições de tempo. Então, a gente tem que levar em consideração os períodos de chuva, os períodos de inverno. Então, todo dimensionamento você tem que levar em consideração. Por quê? Porque um céu como esse aqui, ó, você tem uma radiação difusa. Então, os raios eles não são diretos, tá? Então, eles se perdem um pouco e a gente perde um pouco dessa energia, tá? Então, aqui eu coloquei um gráfico de um inversor com 4 situações diferentes. Então, aqui um dia claro, que nem um céu limpo, sol nasce, vai perfeita, curva perfeita, foi um dia perfeito, geração nota 10. O sonho de todo gerador fotovoltaico. E aí a gente pega um dia que tem um pouco mais de nuvem, que nem na outra imagem lá. Então nós vamos ter umas variações de geração de energia ao decorrer do horário. A nuvem entra na frente, ela cai a geração, sai só. Tá. Aqui é um dia com muitas nuvens, é um dia bem agitado. E esse aqui é um dia nublado, olha a geração do dia nublado. Quase zero. Não significa que você o sistema não está gerando energia. Ele está gerando, ele está pegando a luz, né? Nós fizemos uma visita num fornecedor e nós chegamos lá, estava um dia, estava tampado, chovendo, né? E aí falou, hoje eu acho que não é o dia que está gerando energia. Fomos lá no inversor, estava gerando. Não no ápice dele, mas estava gerando, ok? Bom, vou falar um pouco de radiação mais para frente, que a gente considera isso em watts por metro quadrado. Vocês vão falar assim, Rafael, mas como é que eu sei, né, quanto que vai gerar no ano de energia? Como é que você consegue prever o tempo, quando está nublado, quando o inverno? Como é que você consegue dimensionar isso? Tem algumas ferramentas, tá, na internet. Tem até uma ferramenta se vocês quiserem anotar aí, chama Sundata Crescesb. Então nós entramos na Sundata Crescesb, a gente digita a latitude e a longitude do local e ele dá o gráfico do perfil dos últimos anos, tá? Então cada região do país, cada local tem um comportamento diferente e essa radiação é dada em watts por metro quadrado. Tá? Então, através dessas informações que a gente consegue dimensionar um sistema. Tá? Então, às vezes um sistema com 10 placas gera mais energia em Monte Alto do que se eu colocar no Nordeste. Mas não vai saber por que no Nordeste pode gerar menos. Porque lá nós temos a questão de temperatura, que eu vou explicar mais para frente o que a temperatura influencia na geração de energia. Então, cada local tem um perfil diferente, isso tem que ser levado em consideração. Então, o pessoal começa a fazer os Ctrl+C, Ctrl+V da vida, e não é bem assim. Eu fiz um projeto de 1 megawatt lá no Nordeste, agora vou fazer um aqui em Monte Alto. Não é, tem que ser feito cálculo. Talvez senão não precise o tanto de placa que você colocou lá, o inversor que precisa ter colocado em outro projeto. Cada caso é um caso, dependendo da radiação do local, ok? Bom, aí tem as orientações, né? Então tem bastante considerações para serem levadas em relação à instalação do sistema solar, tá? A primeira é a inclinação do painel em relação ao chão, à instalação, tá? Cada local também tem uma inclinação ideal. Então, quanto mais perto da linha do Equador, menos inclinado o painel é. Se a gente for colocar numa região lá na linha do Equador, não precisa de inclinação. Você pode colocar o painel no chão, que é a melhor radiação. Descendo um pouco da linha do Equador, você começa a inclinar mais justamente para pegar esse ângulo de radiação solar. Ok? Outro ponto importante, que a gente chama de ângulo azimutal, que é em relação ao norte geográfico. A orientação é que os painéis estejam virados para o norte, né?
Então, o Sol nasce no leste, ele se põe no oeste, então ele virado para o norte, ele vai pegar toda essa radiação todo dia. Se você virar ele só para o leste, ele vai pegar só radiação quando o Sol nascer. A hora que ele se pôr, você não está pegando a radiação dele, solar. Bom, mas tem muitos mitos, tá? Com base nisso. Lógico que se a gente for levar em consideração algumas situações, a gente tem que usar o bom senso, né, para fazer as instalações fotovoltaicas. O que vocês acham dessas instalações aqui, ó? Chique, né? Legal. Se um dia vocês alguém colocar um sistema desse na casa de vocês, vocês não falam que vocês participaram da palestra comigo não, viu? Cara, não tem necessidade disso aqui, tá? Você tem uma água no telhado e aí o instalador lá, o projetista, fez o que fez para tentar virar o painel para o norte. Olha isso aqui então, se bater um vento aqui, leva tudo embora. Entendeu? Olha essa situação aqui, cara. O cara subiu um pé direito, a gente deve ter uns 12 metros aí de pé direito para poder virar o painel para o norte. Olha isso aqui. Eu já vi muita instalação dessa. Você vai andando aí olhando, né, reparando os projetos, aí você se depara demais com situações desse tipo aqui. A orientação é virar o painel para o norte, tá? Inclinação de até 25 graus. Só que se não for possível, não tem necessidade de fazer um negócio desse, né? Um projeto desse aqui você está colocando em risco. Vamos falar assim, ó, aqui eu não sei quantas placas tem, mas vamos imaginar aqui que tem 100 mil reais de placa, né? Aí o cara vai lá com todo sacrifício, faz um financiamento, que quer, vai lá, coloca um projeto desse, bate um vento, pum, leva tudo embora, sem conto do cara. Entendeu? Se o cara não tiver um seguro, perdeu o projeto. Então, o que nós damos de dica para vocês, até quando vocês forem participar de um projeto, se vocês forem instalar, algum instalador forem apresentar uma solução. Olha isso aqui. O cara sentado em cima da placa fotovoltaica. A placa fotovoltaica, você pode andar em cima dela, não vai aparecer nada. Você vai pisar, você vai sentar. A olho nu você não vê. Só que ela cria microfissuras, que a hora que o sistema está gerando energia, ela superaquece a placa. Além de você perder eficiência na geração de energia, você corre o risco de colocar fogo no sistema inteiro. Entendeu? Então o cara vai lá, o instalador, olha, coloquei um fotovoltaico, pisa na placa e fala, ó, tira uma foto aí que eu vou colocar no Instagram, no Facebook, lá, né? Aí, ó. Isso aqui não pode. Tá? Outra situação, olha essa aqui. Você acha que esse sistema vai gerar energia? Só tem sombra aqui, ó. Né? Pega um pouquinho de sol aqui, outro pouquinho de sol ali. Então, falando de instalação, tomar cuidado com essa situação. Se não tiver condições de colocar o painel virado para o norte, não tem problema. Coloca o painel do jeito que está o telhado. Compensa com uma placa ou duas placas a mais. Você vai ter um projeto mais seguro, um projeto mais bem feito, tá? Cuidado, às vezes, com os aventureiros que faz cursinho no YouTube aí, depois vai lá vender para vocês. Não, eu faço uma estrutura aqui, está incluso no meu escopo aqui, vou fornecer com estrutura. Não tem essa necessidade, tá? Tá vendo? Olha essa situação aqui, é a situação correta, tá? Ele não tinha condições de colocar tudo numa água só do telhado, ele dividiu em outra água, tá? Ele configura o inversor, o sol vai nascer no leste, se pôr no oeste, vai pegar toda essa... talvez se ele tivesse colocado num lugar só e usar menos placa. Ok, mas se não tem condições, eu gasto um pouco mais, coloco duas placas a mais, mas eu tenho segurança no meu projeto. Tenho eficiência nele. Esse também é um projeto muito bem feito, ó, espaço para manutenção. Né? O pessoal também coloca placas, né? E não tem espaço para o cara depois ir lá e fazer uma limpeza, higienizar a placa, o cara não tem espaço, aí tem que ficar pisando nas placas. Tá? Então sempre quando... vocês forem se deparar com uma situação ou participar de algum projeto nesse sentido, presta atenção nesses pontos,
né? Na estrutura, na fixação, como vai ser colocado, se tem espaço para no futuro dar uma manutenção, uma limpeza, tá? Tá vendo? Olha, aqui, ó, ele dividiu também, ó, ele distribuiu de uma forma que ele consegue ter acesso ao painel. Tá vendo? Isso aqui é um projeto de solo, muito mais bem feito, até bonito de ver, né? Bom, ainda falando de painéis, os fabricantes de módulo, eles asseguram uma vida útil de 25 anos dos painéis solar. Tá? Falando em garantia, eles dão em torno aí de 10 anos. Os fabricantes não dão mais que isso. Se der algum problema dentro desses 10 anos, eles trocam o conjunto inteiro de painéis. Tá? Bom, os fabricantes asseguram 25 anos com 80% da potência máxima inicial ao final do período. Como tudo na vida tem vida útil, né? Então, como tem 25 anos de vida útil, durante os 25 anos ele perde 20% de eficiência. Então, nos primeiros anos, aí nos 5 primeiros anos, ele perde um pouco, uma queda mais acentuada na eficiência, tá? E depois vai caindo menos a eficiência até chegar ao 25º ano. Tá? Isso é um problema? Não, não é um problema, porque uma vez a gente tendo essa informação, quando se faz o dimensionamento de um sistema fotovoltaico, também a gente leva em consideração essa eficiência. Então, vamos supor, um cliente falar assim, olha, eu tenho um sistema, eu consumo 5.000 kWh por mês. Então, quando se dimensiona um sistema, a gente vai considerar 5.000 kWh no 25º ano dele. Então, a gente vai colocar 20% a mais ali de geração de energia. Então, nos primeiros anos, ele vai estar gerando mais energia do que ele consome. Tá? Para quando chegar lá no final do ciclo de vida do painel, ele está ainda atendendo ao perfil de consumo. Ok? Tem fabricante que assegura 90% da potência máxima nos 10 primeiros anos. Então, ele fala assim, meus 10 primeiros anos, eu vou perder só 10%. Esses são os produtos de primeira linha. Tá? Depois, mais para frente, nós vamos falar um pouco de produto também, para a gente ficar atento. Tá? Todos os módulos, antes de saírem da fábrica, passam por testes de desempenho. Isso aqui é um ponto importante. Quando o fabricante ele põe na produção uma linha de módulos, eles passam por um teste STC. É uma norma, um padrão de teste do painel. Então, quando você fala assim, meu painel ele tem 400 watts de potência, eu comprei um painel de 400 watts de potência. Por que 400 watts? Ele colocou numa situação de 1.000 watts por metro quadrado de radiação a 25 graus Celsius. Então, fala, 1.000 watts por metro quadrado a 25 graus Celsius deu 400 watts de potência. Esse meu painel aqui ele tem 400 watts de potência. Mas como eu comentei com vocês, cada região tem uma temperatura diferente, tem uma radiação diferente, tá? E tudo isso a gente tem que calcular quando a gente vai dimensionar. Tá? Então isso aqui é como se fosse um padrão para a gente poder fazer os projetos, tá? Elaborar os projetos. E os lotes são testados em ensaio de envelhecimento acelerado em condições agressivas. Então ele pega uma amostra daquele lote, ele faz um teste de envelhecimento acelerado, né? Em condições agressivas, de chuva, de granizo, tá? Para poder falar que o painel dele dura 25 anos. Isso é fato, tá? Tem projetos sim, de há mais de 25 anos, talvez não no Brasil, mas fora, na Europa, né, que já está bem avançado. Sistemas aí com mais de 25 anos aí tá operando, ok? Outro ponto importante, conexão. A conexão dos painéis solar. Por eles ficarem expostos a situações agressivas de chuva, sol, vento, então eles precisam ter uma certa isolação, né? Uma proteção contra raios ultravioleta, infravermelho e também a proteção de corrente CC. Depois eu vou mostrar um videozinho para vocês da diferença da corrente alternada para corrente contínua, o perigo que a gente está exposto, tá? Então, sempre utilizar conectores MC4.
Eu e o Zanella, nós tivemos lá na Intersolar, em São Paulo, uma feira enorme que teve lá, veio gente do Brasil inteiro, né? E eu não vou falar do fabricante aqui, porque é até antiético, mas começou a surgir uma ideia aí de telhas, né? Fazer a telha já com fotovoltaico, né? Para gerar energia. E colocaram um stand lá na feira. E aí o Zanella, fomos lá, né? Vamos dar uma olhada aí nessa telha. Olhamos os conectores, não tinha condições. Tá? É uma coisa muito mal feita, sabe? Então o risco da corrente contínua é muito grande para você querer... gera temperatura. Então, para você colocar fogo no sistema é 2 minutos. É coisa rápida. Então tem que ter uma proteção, tem que ter uma isolação. E esses conectores MC4, MC4 é a marca da patente, mas tem vários fabricantes, né? A gente costuma usar o Stauble, que é alemão, que é quem desenvolveu o conector, tá? E é os conectores de confiança. Então, quando forem comprar o projeto de vocês, dimensionar, cobrem lá do instalador, do fabricante. Que conector que vocês estão usando? Tem que ser o MC4. Se não for MC4, não instale o sistema. Tá? Esse é um conselho que eu dou para vocês. Ok? Aí depois eu vou disponibilizar para vocês. Vocês deixam um e-mail lá e eu mando a apresentação para vocês. Ok? Posso. Bom, isso aqui também é um dado interessante. Então, como eu falei para vocês, a célula, né, de silício, um conjunto de células forma um painel, um módulo. Um conjunto de módulos a gente chama de string, né? E um conjunto de strings a gente chama de arranjo, array. Então tem projeto, que é uma residência. Uma residência, às vezes uma string de 4, 5 painéis, 6 painéis já resolve. Tá? Às vezes uma indústria, um comércio, aí você tem várias strings até por conta de conexão com o inversor. Você tem que ir separando esses arranjos para poder colocar no inversor. Tá? Isso aqui é só a título de informação. Às vezes vocês veem os painéis, né? Às vezes eles estão tudo um do lado do outro, né? Às vezes tem 20 painéis, mas a ligação deles está separada. Às vezes tem dos 20 painéis, eles estão de 5 separados, entendeu? Em arranjos. Outro ponto importante na ligação dos painéis é a questão das conexões positiva e negativa da corrente contínua. Tá? Então, o que é sugerido? Esse tipo de ligação ou esse tipo de ligação que a gente chama de pulo de sapo. Tá? Para quê? Para você diminuir o espaço, para você não ter uma área de... me fugiu a palavra. Magnético, né? Criar um campo magnético. Então a corrente contínua, ela tem você tem que ter essa preocupação com o campo magnético dela. Então, nesse caso aqui, nós temos um positivo e um negativo muito espaçado. Então você cria um campo magnético muito grande. Tá? Então, às vezes, numa descarga atmosférica, alguma coisa nesse sentido, você pode causar um acidente no sistema. Tá? Então, o mais indicado é quanto mais próximo o positivo e o negativo ficar, menor o campo magnético. Tá? Então, isso é uma coisa importante que tem que ser levada em consideração. Né? Não é simplesmente subir no telhado e positivo e negativo, deixar os cabos jogados em cima do telhado, porque se cria um campo magnético e o risco de acidente é grande. Ok? Deixa eu... Isso aí. Bom, saindo um pouco dos painéis, das células, vamos falar agora do dispositivo mais importante do sistema. Que seria o cérebro do sistema, que são os inversores. Tá? Os inversores são equipamentos mais importantes do sistema fotovoltaico. Eles são responsáveis por transformar a energia em corrente contínua para corrente alternada. Ok? Com as mesmas características da rede elétrica. Isso é muito importante. Por quê? Porque o inversor de qualidade, o inversor de primeira linha, ele tem que fazer o sincronismo com a rede.
Você tem que sincronizar a tensão. Então, antes dele começar a injetar corrente na rede, ele faz uma leitura da rede, ele faz uma sincronização de tensão para poder começar a exportar energia. Ok? Isso aqui é uma outra informação muito importante, que os inversores, eles fazem a correção do consumo reativo, né? Então, eu já vi algumas situações, comércio, indústria, que você pega a conta de energia, então o cara paga multa lá por conta de consumo reativo. E aí tem que colocar o banco de capacitores, né? Que é essa solução mais sugestiva para essa situação, né? Dependendo do cliente ou do sistema dele e da infraestrutura dele, colocando um sistema solar com inversor, não é necessário colocar banco de capacitor, porque o próprio inversor ele já faz essa correção aí do consumo reativo. Isso é uma informação importante até para a gente estava conversando lá. Okay? Sincronizam a tensão, isso é muito importante. E eles rastreiam o ponto de máxima potência, MPPT. O que é o ponto de máxima potência? Ele vai falar para o módulo vai estar em cima do telhado ou vai estar no suporte no chão, e ele vai rastrear o perfil do módulo de acordo com a radiação e a temperatura. Ele vai achar o ponto de máxima potência do painel e ele vai ficar orientando ali, vai ficando estimulando o módulo a sempre trabalhar na máxima potência dele, tá? Então, às vezes tem inversores com uma entrada MPPT, duas entradas MPPT, 4, já vi inversor até de 6 MPPT, né? Você pode montar vários arranjos e ligar num inversor só, tá? Então, quando vocês também forem participar de um projeto, que alguém fala, eu estou usando um inversor Xingshan, deixa eu ler o Xingshan, ele tem MPPT, né? Ele desarma quando cai a rede, que isso é um ponto importante também, né? Se a companhia estiver dando uma manutenção na rede elétrica e você estiver injetando energia, você pode causar um acidente. Então, para o inversor de qualidade, ele vem com sistema de proteção também, tá? Então, caiu a rede, ele tem que desarmar, tá? Então, muita gente confunde, né? Então, se eu colocar o sistema solar, vai acabar o meu problema de energia, né? Caiu a energia, eu vou ter minha energia aqui. Não, não vai. Caiu a energia, o sistema para também, por questões de segurança. Voltou, ele vai lá e rearma sozinho, depois de 5 minutos. Tá? Não precisa ficar apertando o botãozinho lá, né? Porque o pessoal, se aperta o botão, ele reinicia 5 minutos. Aí não vai, se aperta, ele reinicia 5 minutos. Você vai ficar a vida inteira apertando e não vai ligar, entendeu? E os inversores têm que seguir as normas NBR, ABNT e tem que ter certificação em metro, tá? Cuidado aí com as propostas. Eu já vi proposta de concorrente que vai, vou colocar 2 inversores de 20 kW, mas não tem marca. Mas que marca que é? Depois que ele vende, o cara vai ver o que ele vai comprar. Então, cuidado com isso, ok? Que são alguns tipos de inversores, tá? Esse é o inversor central da ABB. A ABB é uma empresa italiana. Eles são utilizados com milhares de painéis, tem maior eficiência e menos custo, tá? E eles são indicados para usinas fotovoltaicas. Em geral, eles têm uma potência maior de 150 kW. Então, você monta uma central de inversores. Okay? Nós temos o inversor string, que é utilizado com 2 ou mais entradas para vários painéis, são as entradas MPPT, tá? Para rastrear o ponto de máxima potência do painel. Esse é o inversor da SMA, ele é alemão, tá? E indicado para consumo médio para alto. Então, comércio, açougues, supermercados, alguém que tem um perfil de consumo um pouco maior, tá? Em geral, até 150 kW. Então, a gente acha no mercado aí esse inversor até 150. Maior que isso, nós vamos ter que partir para a central, tá? E aí nós temos um microinversor, tá? Utilizado para cada painel. E eles ficam em cima do telhado. O inversor string, você coloca os painéis no telhado ou no chão, né, no solo, na laje, e você monta uma centralzinha, coloca o inversor lá e liga todos os painéis nele, tá?
No caso do microinversor, ele tem que ficar junto com o painel. Então, a cada painel você tem que colocar um microinversor. Ele tem maior custo, né? Porque quanto mais painel você põe, mais inversor você tem que colocar. E indicado para quando há problemas de sombreamento no painéis. Isso é uma informação importante. Acho que umas 2 semanas atrás, nós recebemos um cliente e o cliente falou assim, ó, vocês estão mexendo com o sistema fotovoltaico? A gente quebra o galho um pouco, né? Aí ele falou, ó, qual sistema fotovoltaico é o seu? Eu falei, não sei, painel, inversor, é um sistema fotovoltaico como todos, né? Não, porque me falaram lá que tem um cara que foi me oferecer lá que ele trabalha com microinversor. O seu é microinversor? Eu falei, não, depende. Tá? Por que depende? O microinversor, ele é indicado para quem tem problemas de sombreamento. Tá? Então, às vezes você não consegue colocar o painel em outro lugar, aí você está lá no meio de 2 prédios, você tem uma área que sombreia meio painel, depois... Então, nesse caso, você coloca o microinversor. Por quê? O microinversor, quando você coloca ele no intervalo de cada painel, se sombrear um painel, os outros painéis continuam gerando energia. No caso do inversor string, não. Se sombrear um painel, mata a string inteira. A string inteira fica sem gerar energia. Tá? Então, em situações que não tem como colocar o inversor string, você usa o microinversor. Essa conversa, microinversor é melhor, não tem nada a ver. Todos são bons, é questão de projeto. Tá? Se você tiver problema de sombreamento, local para instalação, o mais indicado é partir para o microinversor. Fica mais caro, tá? Mas você não vai matar o seu sistema de geração de energia. Ok? Alguma dúvida? Um exemplo. Pois não. Só para entender, tudo novo. Se você tem 7 dias de chuva, se o meu sistema for gerar energia para mim, qual a eficiência dele? Ele gera mesmo 7 dias escuros? Sim. Gera? A pergunta do nosso colega é o seguinte, ele falou assim, numa situação que eu pego 7 dias de chuva, né? Qual é a eficiência? Meu sistema vai estar gerando energia? Sim. Sim. Amanheceu o dia, tá? Clareou, tá chovendo, tá nublado, mas tá claro. Aquela luz é o suficiente para gerar energia, mas não no ápice dela, que nem naqueles gráficos que eu mostrei. No dia nublado ele vai ter uma eficiência menor, mas vai estar gerando energia. Tá? Depois mais para frente eu vou falar das normas da ANEEL, até para compensação de energia, e aí vai ficar claro até para você, falar, então, nos dias que eu não gero energia, como é que eu faço? Então, nós vamos chegar lá, você vai entender. Mas sim, vai gerar energia, tá? Só não gera energia à noite. Bom, falando ainda de inversor, tá? Nós temos todos os equipamentos, tá, de sistemas fotovoltaicos são produzidos na maior fábrica do mundo. Onde é a maior fábrica do mundo? China. Tá? Então o pessoal fala, é da China, torce o nariz. Não, todos são fabricados na China. Tá? Qual que é a diferença dos produtos da China? Você tem o produto A chinês, o B, o C, D, você escolhe. Né? Então esses inversores que eu mostrei inversores italianos e alemães. SMA alemão e ABB italiano. Eles são fabricados na China. Toda a engenharia, todo o acompanhamento, todo o controle de qualidade é tudo feito por essas multinacionais. Só que é produzidos na China. Tá? Então qualquer produto que você estiver comprando de fotovoltaico, vem de lá. Tá? Como nós temos o A, B, C e D, então a gente tem que estar atento aí do que a gente vai investir. Então a gente vai falar, o sistema mais barato hoje, fotovoltaico, não sai por menos de 15, 20 mil reais, né, para uma residência. Aí você vai investir 15, 20 mil reais no sistema e vai ficar pechinchando e comprar um produto que você vai ficar 25 anos com ele, que ele pode te dar uma dor de cabeça, entendeu? Então tem que pensar nisso, isso é um ponto muito importante que a gente tem que levar em consideração, tá?
Isso aqui eu trouxe para vocês, que é um comportamento de uma curva de geração de energia com inversor de boa e de má qualidade. Tá? A figura ao lado mostra a corrente fornecida de um inversor não confiável, sem MPPT, ponto de máxima potência, e a corrente fornecida de um inversor confiável com uma onda senoidal pura. Então a onda verdinha senoidal pura e essa vermelhinha aqui é do inversor de má qualidade. Embora o consumidor não perceba, a corrente fornecida de um inversor não confiável não é adequado para a conexão à rede, pois sua corrente distorcida pode causar interferências e prejuízo à instalação local. Nós temos conhecimento de situações que o consumidor foi lá, instalou o sistema fotovoltaico, colocou um inversor de má qualidade, começou a dar interferência na rede, a distribuidora já tinha dado parecer de acesso à rede, foi lá e voltou atrás, falou, enquanto você não trocar esse inversor aí, você não pode mais conectar na minha rede, você está perturbando a minha rede. Tá? Então a gente não percebe isso, você pega lá um inversorzinho bonitinho, na capinha, coisa mais linda, só que a hora que você liga, ele tem esse comportamento aqui, e o prejuízo pode ser maior, ok? Lembra dos 25 anos de vida útil, hein? Esse tipo de equipamento jamais deve ser usado no sistema fotovoltaico, principalmente quando há muitas placas. Quando aumenta o número de placas, então nem se fala. A perturbação é maior ainda. Ok? Então eu trouxe aqui um gráfico, só para ilustrar um pouco do que é o ponto de máxima potência. Então aqui nós temos a corrente, aqui nós temos a tensão. Então a irradiação, ela aumenta a corrente. Aumenta a corrente. A temperatura, ela influencia na tensão. Quanto maior a temperatura, ela perde tensão. Tá? Então isso influencia na potência de geração de energia. Ok? O que o painel faz? O painel ele leva em consideração essa temperatura, essa tensão, essa corrente. Ele acha o ponto de máxima potência e começa a orientar o painel no seu melhor ponto, que ele segura, fixa naquele ponto para garantir a eficiência de geração de energia. Ok? Faz os painéis operarem seu ponto de máxima potência e pode variar de acordo com a irradiância e a temperatura dos painéis. Então o inversor ele tem essa função, tá? Ele é o cérebro do sistema. Agora vamos falar um pouco de seguranças de projeto, tá? Quando vocês forem investir aí no projeto de vocês. Um projeto consiste no dimensionamento da solução. Cada caso é um caso, cada local é um local diferente, cada consumidor tem um perfil diferente, tá? Então, o Ctrl+C, Ctrl+V para o fotovoltaico não existe, tá? Ah, vou fazer um sistema igual do Zanella lá. Não. Tem que dimensionar, cada caso é um caso, ok? Então tem que levar em consideração a necessidade real do usuário, desde a determinação dos equipamentos, a especificação correta, a qualidade, a quantidade e até a forma como eles serão instalados. Qual é a orientação deles, se é possível colocar de frente para o norte, se não é, se não for possível, o que a gente vai fazer para compensar isso. Nós temos softwares hoje, belo software para isso, que é o PVSys. A gente consegue simular toda a situação antes mesmo de colocar o projeto em andamento. Tá? Isso vale para qualquer projeto, viu, gente? Quando for investir, pode ser até desde um projetinho de iluminação elétrica até um projeto de grande porte, né? Senão fica mais caro lá na frente. Economizar no projeto pelo simples fato de economizar pode custar caro. Há outras formas mais viáveis de viabilizar uma negociação, uma compra. Primeiro, a credibilidade do projeto. Primeiro, a confiança dos produtos, do projeto que você está implantando. Depois, você ajusta a solução e ajusta preço. Sempre leve isso em consideração. Além de tudo que já falamos, ao contratar uma empresa séria e responsável para elaborar e executar um projeto, você terá garantias que todas as instalações e equipamentos estarão de acordo com as normas, que sempre preza pela segurança do usuário e do investimento, fora as garantias que vocês têm, né?
Então, sempre quando for colocar um sistema fotovoltaico, vê a história da empresa, quantos anos ela está no mercado, quanto tempo ela trabalha com isso, para quando se der um problema no sistema, você achar o cara, né, que te vendeu. Que tem muito aventureiro aí que vai lá, faz, dá um problema, você vai procurar, você não acha mais, o cara sumiu. E aí você fica com o pepino lá na mão, tá? Eu trouxe um vídeo aqui para vocês, coisa rápida, tá? E eu vou mostrar para vocês aí a diferença da corrente contínua para a corrente alternada e os riscos que a corrente contínua pode trazer para a gente, tá? Principalmente na hora da gente instalar a parte de painéis, tá? Essa é uma questão que tem que ser levada muito em consideração, tá? Vou pôr aqui, ó. Opa! Apertei o botão errado aqui. Cuidado com o vídeo aí. Espera que eu vou achar aqui o vídeo. Bom, pessoal, isso aí é um ensaio para mostrar aí a diferença da corrente contínua e alternada, tá? Parece que está travando aqui o vídeo. Então nós temos aqui 220 alternada e 220 contínua. Então liga uma resistência em corrente alternada. Depois ele vai abrir a chave aqui para a gente ver qual que é o comportamento da corrente. A resistência aumentou. Tranquilo, né? Corrente alternada. Aumentou a resistência. Tranquilo, né? Agora vamos para a corrente contínua. Parece uma coisa simples, tá? É isso aí que acontece. Olha aí. Você já pensou um conector, uma instalação mal feita e um conector de má qualidade, e isso acontecendo em cima do telhado, né? Acontece isso aqui, ó. É um investimento aí, ó, pechincha, né? Fala, agora eu vou investir no sistema, e aí vai me colocar dinheiro no bolso, porque aí deixa de pagar a energia. Aí acontece uma situação dessa, você perdeu o teu investimento. Na casa depois. Não, investe na casa, né? É na casa. É, olha aqui. Olha aí. Uma instalação. Isso aqui é instalação mal feita. Feito no jargão nosso, feito nas coxas, né? Então não é brincadeira, né? Então o pessoal é que vai lá no YouTube, eu mesmo vou instalar meu sistema fotovoltaico, vai lá. O risco é muito grande. Isso aqui já é estrutural, ó. Então o cara foi lá, encheu o telhado do cliente de painel. Cada painel desse pesa em torno de 35 quilos, né? Tô falando em 18 quilos por metro quadrado aí, né? E aí não pega um projeto, não vê o dimensionamento, não leva um engenheiro para ver. Aí ó o prejuízo. Ó, um projeto desse aqui, ó, eu vou estimar, não sai por menos de 700 mil reais. Projeto desse tamanho. Olha isso aqui. Ficou virado pro norte. Ficou virado pro norte. Esse aqui tá tá perfeito, ó.
Olha isso aqui. Olha. Estrutura não suporta. Então, não, quero colocar no telhado. Perfeito, vamos colocar. Você tem um projeto no teu telhado? Não, então vamos fazer o seguinte, vamos contratar um projetista, nós vamos ver os perfis laminados, né, a estrutura, ver se vai suportar o peso para a gente colocar o painel. Se der pau em alguma telha, você precisa desligar só cobrindo ela? Não tem... Porque bateu o sol, ela gera energia, né? Sim, corrente aberta. Bateu a luz. Tem que cobrir. Como assim? Se alguém tomar um choque na hora, ela dá um botão de desliga, placa? Não, não tem. É por isso que tem a questão dos conectores. Os conectores já te protegem disso, entendeu? Então, na hora que você vai instalar o painel fotovoltaico, a partir do momento que já está com a incidência de luz, ele já está gerando energia, já está gerando corrente e tensão ali, entendeu? E aí com o conector, ele tem o cabo próprio, né? Que a gente fala que é o cabo fotovoltaico, o cabo PV e o conector. Então você crimpou ali, acabou o problema. Se precisar soltar, você vai lá, tem um cliquezinho, você aperta, ele solta, acabou o problema, tá? Eu desconheço assim alguma situação desse tipo, entendeu? A não ser que o conector for muito ruim, foi um outro tipo de conector, aí o risco é grande. Aí acontece que nem nós vimos lá da chavinha de abrir o arco, entendeu? Então nesse caso aqui, se não der para colocar no telhado, tem a sugestão de colocar no solo, tá? Ah, não tem condições, então vamos reforçar o telhado, porque o prejuízo depois é maior, ok? Bom, vamos falar um pouco de regulação, tá? Nós vamos falar da ANEEL, nós vamos falar de geração distribuída, que são as GDs. Alguém já, nos últimos dias aí, ouviu falar bastante da ANEEL aí ou não? Ninguém ouviu falar? Ouviu? Tem bastante dúvida aí, né? E eu vou ser franco com vocês que nós também, mas estamos otimistas, tá? Vamos falar. O que a resolução 482.687 da ANEEL diz? Ela regulamenta a geração distribuída, tá? Nós temos o modelo de geração distribuída, que a gente chama de GD, e temos também as GC, que são gerações centralizadas, que são usinas, tá? Que nesse caso você tem que entrar no mercado livre e vender energia, tá? Participa do leilão, e não é o caso aqui. Aqui nós estamos falando de geração distribuída. A geração distribuída ela é caracterizada por microgeração, que é até 75 kW de potência instalada. Essa potência não é de painel, é potência de inversor, tá? Nós temos, ainda dentro da GD, nós temos mini geração, que é potência entre 75 kW até 5.000 kW ou 5 MB, tá? Instalado. Tem uma particularidade aqui, que tem alguns incentivos fiscais, tá? E compensação de energia. Esses sistemas de geração distribuída da 482, ela tem o sistema de compensação de energia com crédito válidos até 60 meses. O que é compensação de energia? Você consome e gera energia, tá? Você é um prosumidor. Chega no final do mês, o que a distribuidora faz? Quanto que você injetou e quanto que você consumiu. A diferença dos dois é o que vai determinar se você vai gerar créditos para serem compensados, né? Ou se você consumiu mais, se você vai usar aquele crédito que você já reservou, tá? Então digamos assim, eu instalei o meu sistema em novembro de 2019. A partir do momento que eu comecei a injetar energia, no mês de novembro eu gerei mais energia do que eu consumi. Então eu gerei 1.000 kW e consumi 500. Então esses 500 kW vai ficar guardado na sua conta lá na distribuidora e esses créditos eles são válidos por 60 meses. Tá? Então você tem lá, eu gerei mais, eu tenho 500 kW em haver. Isso só em quilowatt, não é em reais, tá? No outro mês foi ao contrário. No outro mês você consumiu 1.000 e gerou 500. Teoricamente você teria que pagar 500, só que você tem 500 de crédito. Então você abate esses 500 de crédito. Esse é o sistema de compensação de energia, tá? Ainda dentro da ANEEL, da resolução,
permissão de ceder créditos para outras unidades consumidoras sob a mesma concessão. Então vamos supor, nós temos uma casa aqui em Monte Alto, que aqui é CPFL, né? CPFL, e eu tenho uma outra casa em Capivari, e lá é CPFL também. Então, se eu gerar energia aqui e cadastrar a conta lá de Capivari na mesma titularidade, eu posso compensar a energia lá também. Eu não preciso colocar o painel aqui e painel lá. Eu ponho num lugar só o suficiente para compensar a energia para todo mundo, tá? Então, tem situações que o cliente fala, ó, mas eu não tenho área de telhado, mas eu tenho um terreno, eu tenho uma casa. Então, o que a gente faz? A gente dimensiona para essa casa, para esse terreno e gera créditos para ele em outro lugar, tá? Em outro endereço. E isso não tem nada a ver com CNPJ, não tem nada a ver com instalação, nada disso. É só a titularidade da conta. Gerou, vai lá, cadastra lá a conta no mesmo nome, no site da CPFL, está na mesma titularidade, pronto, está gerando crédito para essa conta, ok? Não precisa comprovar que a casa é sua, que o terreno é seu, não tem essa necessidade, tá? E tem benefícios sobre bandeira, tarifária e impostos, né? Por quê? Porque se você... Vamos imaginar que esse mês, acho que nós estamos na bandeira vermelha, né? Então tem um período lá do mês que a tarifa ela é um pouco mais cara. Se você estiver gerando energia, você compensa isso aí, em quilowatts, tá? Ó, eu consumi 2.000 quilowatts de energia, gerei 3.000. Desses 2.000 que eu consumi, 500 kW é bandeira vermelha. Então, como eu compensei, elas por elas tem esse benefício, tá? E tem benefício também de impostos. Por quê? Porque essa energia que é injetada na rede, ela não tem impostos, tá? É uma energia sem tributação. Só que tem uma particularidade. Os impostos federais, que é o PIS e COFINS, para qualquer sistema de geração de energia fotovoltaica é isento. No caso do ICMS, que ele é o imposto estadual, o sistema ele é isento até 1 mega. Então, se você colocar uma GD de 1 mega, essa energia que você injeta na rede, ela é isenta de ICMS. Se a sua potência for maior que 1 mega instalado, aí você já começa a pagar o ICMS em cima da TUSD, que é a tarifa da infraestrutura, tá? De poste e cabos elétricos da distribuidora. E aí nós temos as modalidades dentro da GD, tá? Quais são essas modalidades? São a partir do que a ANEEL regulamentou, aí nós criamos, o mercado criou os modelos de negócio com base nessas normas, né? Então nós temos o primeiro momento aí, geração compartilhada. O que seria geração compartilhada? Consórcio ou cooperativa. No caso de consórcio, vamos imaginar assim que no centro de Monte Alto nós temos 5 lojas lá que querem investir em sistema fotovoltaico, tá? Então ao invés de cada uma colocar o sistema na sua loja, o que elas fazem? Elas compram um sistema em conjunto, em um terreno X lá, num local X, ou num telhado só, de um só estabelecimento, e eles fazem um consórcio, como se nesse contrato do consórcio, a participação deles do consórcio é equivalente ao que eles consomem na média mensal, tá? E isso vale para a cooperativa também. A diferença para a cooperativa é que a cooperativa é pessoa física, consórcio pessoa jurídica e cooperativa pessoa física. Qual que é o detalhe importante disso aqui? Nos contratos de consórcio e cooperativa não pode estar descritos que as cotas são em quilowatts. Se tiver escrito quilowatt-hora, é comercialização de energia, então não pode, tá? Então comercialização de energia é quando você vai participar do leilão, que você vai lá para geração centralizada e vai vender energia no Mercado Livre, tá? Nesse caso aqui não. Então são cotas, são painéis, às vezes você
dá 3, 4 painéis de participação para um, para outro, entendeu? Esse é um modelo. Temos o autoconsumo remoto, que é a permissão de ceder créditos para outras unidades consumidoras, ideal para supermercados, shoppings e franquias. Que seria isso? Vamos supor, tem uma rede de supermercado com 5 lojas. Ao invés dela colocar uma em cada loja, ela faz uma central, né? A gente chama de autoconsumo remoto. E essa central distribui créditos para todas as lojas dela. Entendeu? Supermercado, McDonald's, Burger King e assim vai. Tá? Mas orienta que tem que ser da mesma companhia. Sim. Pode ser de... Sim, são a mesma concessão. Tá? Tem que ser... Se é CPFL, tem que ser só o CPFL. Eu não consigo ter um estabelecimento lá na CEMIG, lá em Minas Gerais, gerar crédito aqui na CPFL, eu não consigo compensar. Tá? Tem que ser dentro de uma mesma concessão. Ok? A EMUC, que seria múltiplas unidades, que é condomínio, né? Que são áreas comuns. Então você pode estar colocando no condomínio aí e compartilhar com todos os moradores do condomínio. Tá? Esse é um outro modelo. Tem uma norma específica para a EMUC, que é múltiplas unidades. E a mais convencional, que é geração distribuída junto à carga. Né? Tem minha loja, eu tenho minha casa e eu gero ali e compenso ali mesmo. Tá? Então esses são os modelos com base na regulamentação da ANEEL. Okay? Então, geração distribuída, nós temos conexão com a rede de distribuição, as regras são estabelecidas pela 482, não pode haver comercialização de energia, então não pode vender energia. Tá? Se vender energia, você vai ficar enquadrado no Mercado Livre. Tá? Então tem que entrar no leilão, participar do leilão para vender energia. Nós estamos falando de geração distribuída, não de comercialização, ok? Geradores próximos ao centro de consumo e energia democrática que qualquer consumidor pode ter, ok? E aí nós temos dois grupos aí, dois perfis aí de consumidores, né? Da GD. Nós temos o consumidor do grupo A tarifário, que são indústrias de médio e grande porte. E quem são quem são esses consumidores aqui? São os que têm demanda contratada. Tá? Pelos estudos que a gente vem trabalhando, que a gente vê, os projetos mais viáveis, tá? Quem tem demanda contratada. Então, às vezes, vai falar com um colega, um parceiro lá, tá no happy hour. Eu queria pôr fotovoltaica, mas eu tenho potência instalada, eu tenho demanda contratada. Esse é o melhor projeto. Esse é o projeto que se paga mais rápido, tá? Geralmente são indústrias, né? Pessoal que tem uma infraestrutura maior de consumo de energia. E temos o grupo B. O grupo B é residência, né? Comércio de pequeno porte, né? Que são pós-combustíveis, casa, prestador de serviços, né? Então aqui eu coloquei a tarifa média, né? De cada um. Então você pega o consumidor do grupo A. Então nós temos uma tarifa de 40 centavos fora ponta, que é fora o horário de pico. 1,50 aí a tarifa na ponta, que é o horário de pico. Na média aí dá quase R$1 aí o quilowatt-hora, contra 70 centavos aí do grupo B. E aqui sem contar ainda que tem a demanda contratada, né? Um outro ponto importante é o seguinte, então o Chico comentou, que eles colocaram um sistema aqui, né, na associação, e hoje vem em torno de R$50 aí por mês de energia. Então, para o grupo B, tem 3 classificações, o monofásico, bifásico e o trifásico. Tá? Cada uma tem um consumo mínimo em quilowatt-horas. Tá? Então, o monofásico tem um consumo mínimo de 50 kWh, o bifásico 35 kWh o monofásico, 50 kWh o bifásico e 100 kW o trifásico. Então, por mais que você gere energia para compensar 100% do teu consumo, na hora que vem a conta vai vir um mínimo ali. Então, no trifásico vem 100 kW vezes a tarifa ali de 70 centavos, vai vir R$70. Tá? No caso do grupo A, aí é a demanda contratada. Então, você compensa toda a energia, né,
que você injetou, você abate, que você injeta e que você consome, porém a demanda contratada você tem que pagar. Tá? Hoje está em torno de R$ 13,60, R$ 13,80 aí o quilowatt. Bom, antes da tomada de decisão para um investimento, para partir para um projeto, ou indicar para algum colega, deve-se levar em consideração a viabilidade da solução. Então, o que tem que ser levado em consideração para a gente instalar um fotovoltaico? Não só um fotovoltaico, mas qualquer outra solução tecnológica, a gente tem que levar esses pontos em consideração. Como nós estamos falando de fotovoltaico, então, primeiro, se a funcionalidade da solução retrata a realidade do usuário. Então, tem projetos que a gente calcula na média anual do cliente. Então, a gente pega os 12 meses, né, os últimos 12 meses, a média, e calcula em cima da média. Por quê? Tem mês que consome mais, tem mês que consome menos. Como nós temos o sistema de compensação de energia, que a gente tem créditos que são acumulativos, não adianta você sempre gerar energia mais do que você consome, você sempre vai estar acumulando crédito e nunca vai usar. Né? Então vai ter mês ali que você vai consumir mais do que gera, e aí você usa o crédito de energia. Então você não fica com um projeto caro, fica um projeto dentro da tua realidade e que vai atender o teu perfil de consumo. Okay? A eficiência da tecnologia, né? Então sempre quando pegar um projeto, um sistema fotovoltaico, leia as informações técnicas de painéis, quem são os fabricantes, a qualidade, a referência deles no mercado, a eficiência desses painéis, a eficiência do inversor, o histórico do instalador. Tá? Então tem que levar em conta a eficiência e a qualidade da prestação de serviço. Tá? As despesas operacionais, né? Eu instalei o sistema fotovoltaico, qual que vai ser minhas despesas daqui para frente? Para o sistema fotovoltaico praticamente zero. Né? A única manutenção que precisa periódica é a limpeza das placas. E nada de produto químico, nada, é só água. Tá? Um vapezinho com água, ou um paninho bem leve, não precisa forçar a placa. Só limpeza, mais nada. Tá? Então praticamente zero de despesa. Tá? A vida útil da solução, a redução de custo que ela promove, qual que é o retorno que essa solução vai trazer para você? Né? Quanto que ela vai te colocar, vai colocar no seu bolso de volta, em quanto tempo isso vai retornar para você? Para tomada de decisão. Tá? A produtividade da sua solução, que vai de encontro com a eficiência. O valor do investimento em relação ao mercado, também não, tudo tem limite, né? Não é porque às vezes o fornecedor, o produto tem maior referência que ele vai querer, o meu é mais caro, você tem que comprar. Não, tem um preço médio de mercado e hoje nós temos a internet, a gente busca informação, a gente encontra isso. E temos que ter discernimento para saber equalizar os fornecimentos, né? Não adianta pegar um produto de primeira linha e querer equalizar com um Xing Ling, né? Aí é injusto, ok? O tempo de retorno, né? O valor líquido presente, eu vou falar isso para vocês, que é a VLP, a taxa de retorno, vou falar para vocês também, e o benefício que esse sistema traz para vocês, ganho de produtividade, no caso aqui sustentabilidade e fortalecimento de imagem. Então, além de trazer de volta, né, esse investimento num curto prazo, de às vezes libertar a gente dessas amarras, dessa despesa mensal de energia, que sobe 10% ao ano, né? Nós temos uma questão também do fortalecimento da marca, isso é muito importante, né? De você divulgar isso para o mercado, que você tem uma consciência ambiental, que você é sustentável, né? Que a sua empresa é sustentável. Ou a sua casa, a sua residência, o seu comércio. Okay? Bom, aqui eu trouxe para vocês, isso aqui é um caso real, tá? Eu tomei o cuidado aqui de manter o sigilo do cliente, mas esse é um caso recente e diante de situações dessa aqui a gente fica até meio sentido de ver quanto que o pessoal pena, né? Essa aqui é a conta de um cliente que na média ele paga R$ 15.500 de energia por mês. É uma fábrica de processamento, né? Aí você olha a conta dele, bandeira vermelha, bandeira amarela, demanda, tudo, ultrapassou demanda, consumo reativo.
A hora que vê numa conta dessa aqui, ó, R$2.000, dos 15 mil, R$2.000, ele está pagando só de consumo reativo, de multa, de tarifa, bandeira vermelha, bandeira amarela. Você pega R$2.000 por mês, nós estamos falando de 24 mil por ano, né? Com 24 mil por ano, quanto é que se a empresa não pode investir numa outra solução, né? De ganho de produtividade, de qualidade, uma certificação que às vezes ele precisa, né? E aí nós fizemos o estudo dele. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos lá. Então nós fizemos o estudo dele. Ficou distorcido aí, né? Eu vou narrando para vocês. Eu vou vendo por aqui, ó. Então ele tem um consumo de 13.500 kWh fora a ponta, horário normal, tá? E 260 kWh na ponta, que é o horário de pico dele, tá? Segundo, aí nós temos o valor da tarifa, né? A tarifa dele na ponta é R$1,52 o quilowatt, contra 45 centavos da tarifa fora a ponta, no horário normal, né? E o que a norma fala? O que a ANEEL ela diz para nós na 482? Se alguém que tiver interesse, pode entrar no portal da ANEEL lá, você imprime a 482, é a bíblia aí do sistema fotovoltaico, tem que dormir debaixo do travesseiro com ela. Dá umas 20 páginas. E o que acontece? Nesse caso aqui, esses 260 kWh de ponta que ele consome, nós temos que compensar esse consumo dele na ponta, que é a tarifa mais cara, né? O que tem que ser feito? A gente tem que ver o fator de diferença entre a tarifa ponta e a tarifa fora ponta, tá? Então, qual o percentual de diferença de R$1,52 para 45 centavos, né? Então, nós estamos falando aí quase 100%, né, de tarifa. E a gente tem que compensar isso em geração de energia. Então, para compensar os 260 kW dele na ponta, nós vamos ter que gerar 887 kW para compensar os 260 por conta do fator de tarifa, ok? Então o sistema dele, que era para gerar 13.500 kWh mês, que é a média dele de consumo, nós vamos ter que gerar aqui 14.400 kW para compensar o consumo dele na ponta, ok? E aí nós adotamos aqui como dimensionamento um painel da BYD de 335 watts de potência, um half cell, né, com 17% de eficiência. Então daqueles 45 do 100% de raio solar, 17% essa placa consegue converter em energia, ok? Então nós tivemos aqui um sistema com 360 painéis na média, né? Esse tipo de painel, que vai gerar para ele uma média de 14.400 kW. Então nós precisamos gerar 14.400, então está quase em cima. Mas lembra que eu comentei com vocês que o sistema ele perde eficiência ao longo dos 25 anos? Então a gente tem que considerar isso no dimensionamento. Então esse valor de 14.400 kWh é a média dele em 25 anos. Porém, no primeiro ano, ele vai gerar 16.900, quase 17.000 kWh. Então, lá, a hora que chegar no 25º ano, ele vai estar gerando isso aqui, ó. Mas nos primeiros anos, ele vai estar gerando bem mais do que ele precisa. Então, dá para ele incluir a casa dele, dá para colocar mais um ar-condicionado, já dá para fazer bastante coisa. Ou ele deixa lá acumulando crédito, só que ele tem que utilizar esses créditos aí durante 5 anos, tá? Então esse aqui é o perfil do nosso amigo lá, né? Então 260 kW na ponta e 13.500 fora a ponta. Então nós temos tarifa TUS e tarifa TE, tá? E temos aqui 130 kW de demanda contratada a R$ 13,60, tá? Então na média, o anual, aquela conta deu 15 mil, mas quando a gente puxa na média, tá, do consumo dele anual, ele tem uma média aí de R$10.000 por mês, R$10.800 por mês aí de conta de energia, tá? Porém, essa demanda ele vai continuar pagando,
Então o sistema fotovoltaico vai compensar toda essa energia aqui para ele. Porém, a demanda contratada e o ICMS da TUSD ele vai pagar. Tá? Então nós não vamos conseguir compensar 100% da energia dele, do custo, né? Então do custo mensal que ele recebe lá da conta de energia, a gente vai conseguir reduzir aí 80% e quase 81% da conta dele. Pô, é uma redução e tanto. 15 mil e pouco, né? Para 15 mil, para quem paga 15 mil reais por mês na média de energia, Reduzir. 81% é uma redução e tanto, ok? Nossa, ficou muito ruim, né? Mas tudo bem, eu vou... E aqui nós fizemos o estudo de retorno de investimento dele. Eu vou acompanhar aqui. O projeto dele ficou 430 mil reais, tá? Na média de mercado. Então, considerando que a energia vai se reajustar 10% na média anual, então a gente põe aqui o primeiro ano, segundo ano, terceiro, quarto, quinto ano e o reajuste da tarifa ano a ano, tá? E aí nós temos aqui o quanto o sistema vai gerar de energia para ele em reais e o quanto ele vai tirar do bolso dele. Então lembrando, o que ele vai continuar pagando? Ele vai continuar pagando a demanda contratada e o ICMS da TUSD. O restante tudo vai ser compensado. Então 81% vai ser compensado de energia para ele, vai reduzir o custo dele. Então, usando o recurso próprio, vamos imaginar que esse consumidor ele tenha lá disponível lá os 430 mil para investir. Em 2 anos e meio, o sistema dele está pago. A partir do quarto ano aqui, ó, é dinheiro no caixa. É dinheiro no caixa. A partir do terceiro ele já começa a fazer caixa, tá? É que não vou conseguir mostrar aqui, ó. Tá, vamos fazer uma conta, vou tentar fazer de cabeça. 430 mil de investimento, né? Se nós falarmos aí em... Será que alguém tem uma calculadora aí para acompanhar o raciocínio? 430 mil, com uma taxa de 0,4, hoje o banco tá rendendo? Vamos imaginar 0,4. 0,4 ao mês. Então 430 mil. Quanto que daria de juro por mês? 1.600 reais? Isso. Vezes 12 meses. Vezes 25 anos. 516 mil. Então, se esse cliente pegar 430 mil e aplicar no banco com um juro aí de 0,4, que é difícil achar, ele vai ter 516. 430 mais 516 mil em 25 anos. É que não dá para a gente ver aqui. Mas o sistema fotovoltaico, se ele investir 430 mil no sistema, em 25 anos ele vai ter 8 milhões e 600 mil no caixa. É o que ele vai deixar de gastar. Tá? Então nós estamos falando de 1 milhão, né? 400 mais 500, aí vamos falar 1 milhão em 25 anos para 8 milhões. Então essa conta, lembra no começo da apresentação, eu falei, vocês já fizeram a conta de payback? Né? Já colocaram no bico da caneta para ver? É caro, mas quanto que ele vai te trazer de volta? Né? Olha, eu já participei de vários projetos, já participei de implantação de equipamentos industriais de grande porte e eu nunca vi assim, um sistema que dá um retorno de investimento tanto quanto o sistema fotovoltaico. Ainda hoje eu não vi. E se alguém souber aí, eu estou à disposição aí para aprender. Então é isso aí, ó, 430 mil, o sistema vai gerar 16.900, quase 17 mil no primeiro ano. A tarifa média dele no primeiro ano é 63 centavos. Nós colocamos aqui um reajuste de 10% na tarifa de energia por ano. E colocamos uma taxa mínima aí de 8%. Ó, se o sistema me der 8% de retorno, eu invisto. O sistema deu 34% de retorno. Então é sim muito viável. Tá? Aqui eu fiz só para ilustrar, se ele fosse buscar esse financiamento
num banco, tá? Se ele fosse uma instituição financeira. Hoje nós estamos falando aí, a gente tem conversado com algumas instituições, eles estão falando em 0,9 de juro, mais IOF, alguma coisa nesse sentido, que chega em torno de 1,8% ao mês de juro, tá? Então, de 430 mil, se ele fosse buscar esse dinheiro, esse valor ia para 572 mil, tá? Então, ele teria mais de 150 mil aí de juro, tá? Ainda assim, jogando no payback os 572 mil, eles pagariam 1, 2, 3 anos e meio, considerando 25 anos de vida útil. Bom, qual que é o objetivo das células? Agora eu vou fazer a propaganda, né, da empresa. É justamente esse. É esclarecer para vocês, tirar a dúvida, dar um apoio consultivo para vocês antes de tomar a decisão, entendeu? Para os clientes de vocês, se precisar, a gente está à disposição, a gente senta, a gente faz um pré-projeto, faz um pré-dimensionamento, indica a melhor solução para o cliente, tá? Nem mais nem menos, mas ideal para ele, entendeu? E maximizar o resultado do cliente, tá? Minimizar os custos dele e maximizar os resultados. Essa é a ideia. E permear todas as etapas do projeto, desde o início ali até o final, entregar o sistema injetando energia para o cliente final, ok? Então, toda a parte de desenvolvimento, estudo técnico, análise de viabilidade, projeto, integração com a distribuidora, o comissionamento startup dos projetos. Então a gente acompanha esse comissionamento, se está tudo em ordem, se está dentro das normas, antes de chamar a distribuidora. A assistência técnica e manutenção, tá? Todo o apoio na assistência técnica, se precisar. Análise de desempenho online, porque os inversores eles têm essa ferramenta online, né? A gente pode acompanhar isso, né, remotamente. E o pós-venda, ok? Falando um pouco de produtos, né? Eu não estou ganhando comissão, viu? Isso aqui, longe disso, eles nem sabem que eu estou falando disso, porque nós somos café pequeno. Mas quando se fala em inversores, gravem essas marcas aqui, tá? SMA é pioneira, tá? Ela é alemã, ela é pioneira de mercado, é a melhor marca que tem, principalmente para clientes que têm problema de consumo reativo, tensão, sincronizar tensão. O inversor da SMA ele faz todo esse trabalho, tá? Fronius, Victron, ABB e Refusol, essas são as marcas que a gente trabalha, tá? Em qual situação? Depende de qual que tiver mais em conta ali, a gente tenta viabilizar, tá? E na parte de painéis, Trina, Canadian, Kissels e BID. Essas são as melhores marcas do mercado, tá? Não se preocupem em anotar também não, porque depois eu mando para vocês, tá? E é isso, senhores. Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês. E vou deixar meu contato aí também, vou deixar alguns cartõezinhos. Pode me ligar à vontade, a consulta é gratuita. Ok? Obrigado. Valeu.